Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, os guri? Hoje tem coisa nova nesse canal. Eu sei que vocês adoram uma obrinha com uma premissa bem diferenciada, então eu fui caçar a boa e achei essa daqui. Sem mais enrolação, vamos dar-lhe. A obra começa falando sobre os chefes bilionários que começam a se relacionar com lindas secretárias. Um cara que ficou rico antes de terminar o colegial e até contratava uma empregadinha 24 horas. Uma garota bilionária que se envolvia em diversas relações. A obra pergunta se você gostaria de experienciar uma vida dessas. Se você tá enfrentando problemas que não consegue resolver, ou simplesmente tá cansado da atual vida. Se esse fosse o seu caso, por que não trocar a sua vida e deixar outra pessoa resolver seus problemas? Nosso protagonista tava vendo isso na cara dele e se pergunta que desgraça é essa. O nome do garoto é Zhao Yan e ele é um júnior na Universidade de Binhai. Nessa hora, um gordinho chamado Yuan pergunta o que ele tá parado aí com o celular na mão igual um trouxa. Por acaso tinha mandado uma mensagem pra aquela garota? Ele pergunta se o amigo não tá vendo aquela tela na frente. Que questiona se ele tá ficando estúpido e fala que quer ver as mensagens danadas que ele tá enviando pras garotas. Enquanto o Zhao Yan tá assustado que ninguém tá vendo aquela loucura. Nisso, o amigo entra no chat de conversa. Logo vê que ele mandou mensagem pra uma garota falando que ouviu dizer que era uma danada. Assim que ela soube que era o Yan, ela avisou ele que ela era a conselheira Shen Yuhoyu e era pra encontrar ele na sala. O gordinho já logo falou que ele era maluco de ter flertado com a rainha do coração de gelo. Um começou a rezar e o outro falou que foi bom conhecer o garoto. Eles eram os amigos da sala Liu, Qiang e Chen Mao. Nosso garoto toma o celular da mão do gordinho e fala por que ele disse que era só uma garota qualquer solteira da escola. Os amigos saem zoando, perguntando por que ele tá com tanto mira assim. Nosso garoto fala que tudo que ele queria era oferecer esse coração gentil pra aquecer o corpo de uma garota. Nessa hora da sacada, alguém chama o nome dele. É a conselheira Chen Yuhou que diz que pelo visto ele é o tal safado que mandou a mensagem. Na hora o coitado fica se tremendo. Ela fala que ele vai ter que aprender a lição por ter flertado com ela dessa forma. Os amigos dizem que pelo menos nos 18 anos de vida que ele teve, flertou bastante. Nosso garoto se pergunta por que esses amigos parecem torcer pra que ele morra. Nessa hora, uma janela aparece perguntando se ele quer entrar no clube da troca de vidas. De novo aquela desgraça de janela que ele não tava entendendo por que tava aparecendo. Ele se tremendo começou a pensar em apertar o sim. A vida já tava uma bagunça, então por que temer o desconhecido? No segundo que ele clicou, foi envolto numa energia azul. E no outro instante, tava num lugar completamente diferente. Ele achou que tava sonhando, mas ali em teoria deveria ser o tal clube da troca de vida. Nisso, uma garota aparece e diz que ele não tá sonhando. E diz que agora que ele é um membro do clube, pode trocar a vida com qualquer pessoa e até mesmo animais. Ela era a administradora desse lugar e se chamava Su. Ele pergunta se esse negócio de trocar vidas é verdade. Ela diz que sim, todos ali podiam ver as informações sobre o parceiro e escolher com quem queriam trocar a vida. Um cantor famoso chamado Liu Miyang com milhões de fãs estava trocando de vida com uma garota chamada Mo Qinyu, que é uma empreendedora famosa do mundo fashion. Além disso, tinha até um animal ali que era reconhecido internacionalmente como um pet celebridade. A Su explica que quando ele encontrasse um parceiro, poderia ver as informações, decidir o tempo da troca e todas as regras eram extremamente flexíveis. Nosso garoto pensa que se ele tivesse uma namorada ia ser como se ele fosse traído. Porém, tanto faz, até porque ele não tem uma. A Su explica que na hora do contrato eles podem limitar memórias e até ações que não poderiam ser feitas. Assim que fosse assinada, a outra pessoa não podia violar isso. Ele questiona quando poderia voltar pra lá e ela diz que é só pensar sobre o lugar que apareceria por ali. E então fala pra ele achar uma pessoa que queira trocar de vida. Diz nosso garoto que ele pode ser bonito, porém ninguém vai querer trocar de vida com um pobre ferrado como ele. Ele então libera o perfil pra todo mundo ver, que mostra que ele é um desempregado que não recebe nenhum dinheiro e tá ferrado. Na hora todo mundo ali toma um susto. E outros abrem um sorrisão. Um monte de gente já quer trocar de vida, falando que é rico de segunda geração e até um campeão mundial em certos esportes. Alguns são estrelas de filme e outros são influenciadores com mais de 200 mil seguidores. O Zhao Yan não tá entendendo por que ele é tão popular sendo um cara normal nesse lugar. Ele começa a tentar fugir de toda essa multidão falando que tem que ser mais cauteloso. 3 minutos depois, ele chama um cara pra conversa, que se apresenta como Shen Han e fala que seria uma honra ser o primeiro parceiro de troca com ele. Ih, essa frase ficou meio estranha, ficou não, amigão? Nosso garoto vê que esse cara tem 32 anos e é o empreendedor mais famoso de toda a cidade de Binhai. Por curiosidade, ele pergunta por que tinha tanta gente interessada de trocar de lugar com a vida comum que ele tem. O Chen Han explica que as pessoas mais interessantes são as que são extremamente capazes ou as extremamente ferradas. É por isso que pessoa como ele que tem simples problemas da vida são bem populares. Nosso garoto logo percebe que ele é popular porque a vida dele é uma desgraça.
O Tianhan explica que deixando a vida da outra pessoa melhor e ajudando ela, eles ganham pontos de vida. Esses pontos podem ser usados para comprar qualquer coisa na loja do clube. Nosso garoto pergunta se realmente qualquer coisa e fala que isso é incrível. O Tianhan fala que realmente qualquer coisa, até porque não é à toa que ele fez bilhões sendo tão novo. Porém, nosso garoto só quer viver a vida de um bilionário e não ficar resolvendo problema, então ele pergunta o que acontece se ele não resolver as coisas que tem que resolver na vida da pessoa. O Tianhan diz que ele só não ganharia nenhum ponto e pergunta se eles podem assinar logo o contrato. Nosso garoto diz que se esse é o caso, vamos logo. Uma garota aparece no meio dos dois e diz que quando tudo estiver confirmado é só dizer mundo principal. Nosso rapaz vê que esse tal de Tianhan tem uma lista enorme de problema, porém ele é muito preguiçoso para ler tudo isso. O Tianhan fala que é uma coincidência que a Chen Yuhou seja um problema na vida do nosso garoto porque ela é irmã dele. Nosso garoto fica assustado com tanta coincidência. Nessa hora, a ajudante chega e fala para os dois fecharem os olhos e se prepararem. Com isso, os dois trouxas é teleportado. Alguém tá chamando pelo presidente Shen, falando pra ele parar de assustar ela. Nosso garoto abre os olhos aos poucos, morrendo de dor de cabeça. Assim que ele vê um semblantão, ele se questiona onde que ele tá. A secretária Shuei agradece por ele finalmente ter acordado. Nosso garoto tá querendo saber o que tá acontecendo ali. A troca de vida tinha só começado, porém tava intensa até demais. A Shuei pergunta o que ele tava fazendo. Ela bateu um tempão na porta e ninguém abria, o que deixou ela assustada. Nosso protagonista diz que entendeu, porém por que ela tirou a roupa dele e um pouquinho da dela. Talvez por causa da troca de corpo, nosso garoto ainda estava se sentindo um pouco desconfortável. E a Shuei fala que o corpo dele estava tão frio que ela quis passar um pouco de calor para ver se ele acordava. Nosso garoto começa a recuperar umas memórias. Essa secretária de 24 anos é um perigo, vem tentando seduzir o Shenhan há muito tempo. Ele então fala que eles podem continuar e ela pergunta o quê. Porém o danado já tá se divertindo nessa vida de bilionário. E ela se aproxima, falando que se ele deixou, ela não vai se segurar. Porém, bem nessa hora, alguém bate na porta chamando pelo presidente. Nosso garoto todo corado fala pra esperar. Porém, a secretária diz que a reunião com os acionistas estava prestes a começar. Ao ver a situação, ela pede desculpas, falando que achou que ele estava se preparando pra reunião. Nosso garoto fala que o quarto estava tão quente que ele teve que tirar a camisa e ela ajudou a limpar o suor. A secretária fala que é algo realmente muito sensato de se fazer. Coloca os documentos na mesa e diz que tá indo embora. Com isso, sai correndo e bate a porta. A Shuei fala que tomou um susto e nosso garoto diz que eles vão terminar isso mais tarde. Coloca a camisa dizendo que agora tem negócios pra resolver. De acordo com as memórias do Shenhan, essa reunião é pra tentar tirar o cargo dele. Porém, essa aqui não é a vida dele, então ele só vai se divertir. Tava na hora de conhecer quem era esses malditos acionistas. Na reunião, tava todo mundo querendo saber por que ele ainda tava mandando nesse lugar e falando que ultimamente ele vem ignorando tudo da companhia. Até que nosso rapaz chegou dando bicuda, fazendo uns sons esquisitos e andando igual um trouxa. Os acionistas tava tudo confuso, querendo saber o que tava acontecendo. Ele se joga na cadeira e fala que ultimamente tá tão cansativo que ele tá morrendo de dor nas costas. Nessa hora, um cara chamado Heming fala que nessa reunião de acionistas ele tinha que ser um pouquinho mais sério. E nosso garoto já sabe que esse é o maldito que tá por trás da tentativa de tirar o cargo dele. O Heming diz que tava esperando um pouco de seriedade com ele ao lidar com os acionistas. Porém, nessa hora, toma um susto. Descaradamente, nosso garoto sobe na mesa e pergunta o que ele vai fazer. Essa não era a vida dele mesmo, então ele não tava com medo de nada e decidiu partir pra cima. O Heming diz que ele tá só mostrando que não tem educação. Nosso garoto pede desculpas, mas diz que ele realmente é uma pessoa um pouco rude. O Heming então fala que não vai argumentar, porém ele não vem administrando bem essa empresa e até perdeu a negociação com o pessoal de Binhai. É por isso que ele deveria perder esse cargo, já que não servia mais para ser o presidente do grupo. Nosso garoto sabe que essa negociação falhou porque uma empresa desconhecida do nada ofereceu 5% a mais. Aquela negociação foi suspeita desde o começo e a ação desse Heming tá deixando tudo ainda mais esquisito. Nosso garoto desce da mesa e diz que todo mundo ali ganha dinheiro por causa do trabalho duro que ele fez para construir esse lugar. E agora, por causa de um único problema numa negociação, estão querendo tirar ele? O Heming fala pra ele sair de perto porque não tá afim de conversas insignificantes. E avisa que todos deveriam votar sobre a remoção do presidente Shenhan. Na hora, todos os acionistas erguem as mãos. E o Heming fala que, como ele pode ver, vai ter que decidir cargo e não vai ficar nessa posição por muito mais tempo. Nosso garoto vai até a cadeira e pergunta se isso realmente vai acontecer. E avisa que se ele perder o cargo de presidente, vai vender todas as ações que ele possui e desfazer o grupo Hanjiang. Ele é a pessoa que criou tudo isso e mais fácil que criar ia ser destruir. Os acionistas já se levanta, diz que sabe que ele tem a maioria das ações e que destruir tudo assim seria idiotice. O grupo Hanjiang ainda era um sucesso, então por que explodir tudo assim? Nosso garoto diz que quem tá forçando ele a isso são eles que estão duvidando da habilidade que ele tem.
Na hora, o pessoal, com medo de perder o dinheiro que investiu, já fala que na verdade sempre confiou nele. Realmente não dava pra apagar uma trajetória de tanto sucesso só por causa dessa pequena falha. Nosso garoto diz que concorda, realmente acionistas como eles não podem ser persuadidos por tão pouco assim. O Heming diz que ameaçar a existência inteira da empresa só por causa de um cargo era idiotice. Porém, nosso garoto só pergunta o que ele vai fazer. E acredita que em contraproposta eles deveriam sugerir que o Heming desse uma descansada porque parecia estar muito estressado ultimamente. O pessoal fala que realmente pra ter tido essa ideia ele tá precisando de um pouco de descanso. Na hora, o cara fica se tremendo falando que é um bando de duas caras. Nosso garoto fala pra secretária Shu preparar os documentos que eles iam iniciar a votação. 5 minutos depois, tudo tinha sido aprovado. Nosso garoto fala que o Heming pode voltar pra casa e descansar bastante em paz. Que na hora vai na direção dele falando que ele não tá doente. Os outros acionistas têm até que chegar e a polícia vem parar o maluco. O Zhao Yan diz que realmente, coitado, tava com o estado mental abalado, então era bom ele ficar em casa um tempo. Ele é retirado, mas jura que aquilo não ia acabar assim. E o protagonista pergunta por que os amigos não estão dando tchau pro colega. Na hora, todo mundo dá adeus falando que vai se lembrar dele pra sempre no coração. O coitado até cospe um sangue. Nosso garoto diz que ele era tão esforçado que até cuspiu sangue de trabalhar na empresa, realmente é merecedor de um descanso. Um tempo depois, a Shue fala que agora que o Heming perdeu o cargo, a posição de vice-presidente estava disponível. Ele avisa para todos os acionistas que é bom eles perceberem que ele tá procurando alguém que vai ser perfeito para essa posição. Obviamente que os gananciosos tá tudo querendo ser o novo vice-presidente. E decidem que essa é a chance perfeita de mostrar um desempenho maior. Nosso rapaz percebe que lidar com os acionistas não foi tão difícil assim. Um deles diz que essa tal empresa Shanghong foi os malditos que roubaram a negociação que eles tinham feito. E todos avisam que eles não podem ter planejado tudo por tanto tempo para um maldito como esse vir roubar tudo. O Zhao Yan fala para ninguém se preocupar que ele ia lidar com isso. Todo mundo parece confiar, falando que sempre dá para contar com o presidente. Mas é óbvio que o protagonista não tem a mínima ideia de como resolver esse problema e tá só querendo aproveitar um pouco essa vida luxuosa. Ele então fala que a reunião acabou e todo mundo pode ir embora. O pessoal parece estar tudo animado que aquele maldito vice-presidente finalmente se foi. Nosso rapaz se vira pra Shuei e fala que ele tem coisa importante, então é pra cancelar tudo que ele tinha marcado pros 2 próximos dias. Além disso, era pra investigar um pouco sobre essa empresa Shanghong. Ela diz que sim, e nosso rapaz fala que ela é muito obediente. Ela fala pra ele pegar leve, porque senão outros iam ver essa situação. Enquanto se pergunta se o charme dela de boa mulher finalmente funcionou. Mas nosso garoto não perdoa e fala que logo eles têm que encontrar um lugar discreto pra discutir a relação dos dois de uma forma profunda. Com isso, ela se vai. E nosso garoto tá só de olho no prêmio. Realmente, essa vida de bilionário era divertida. A cena muda pro hotel internacional na cidade de Binhai. Um cara passa acelerando um carro vermelho. Obviamente que quem é o danado? Nosso garoto que foi até o melhor hotel da cidade. Lá as coisas eram extremamente boas, porém obviamente que eram bem caras. Porém ser caro não é culpa do hotel e sim culpa dele por ter sido um pobre. Haha, já tá se achando, né, rapaz, jogando até chave pro chofer. Tava na hora de começar a aproveitar essa vida rica. Assim que ele entra, a garota pergunta se vai ser o de sempre. Nosso rapaz diz que não, hoje ele tá querendo pedir por conta própria. Porém, nessa hora, alguém chama pelo irmão. Quando ele se vira, vê o protagonista e a irmã dele querendo saber o que ele tá fazendo ali. Nosso garoto fica em choque com essa desgraça de coincidência e diz que veio jantar alguma coisa. A mãozinha logo vem. O maldito que tá no corpo dele se apresenta como Zhao Yan e diz que é um aluno da senhorita Yu Huo. Ela ficou impressionada com o quão confiante ele parecia. E o nosso protagonista decidiu aproveitar a situação para dar uma brincada. Se apresentou como irmão dela e disse que aquela garota era uma mimada com temperamento ruim e que era difícil entender as emoções dela. O Shenhan no corpo dele ficou meio confuso. E ela perguntou por que o irmão tava falando coisas tão desnecessárias assim. Porém, ele avisa nosso rapaz que o que ele falou ainda foi bem leve. O Shenhan tava morrendo de raiva que esse maldito tava falando da irmã dele em público. E disse que na verdade ela é uma pessoa muito gentil, amável e bem compreensiva. Nosso garoto responde que entendeu e fala que tem um jantar, então é pra irmã não ficar maltratando o coitado. Com isso, com um sorrisão, ele se retira pra aproveitar. A Yu Huo fica pensando que hoje o irmão dela tava agindo estranho. E esperto, o cara fala que tem certeza que aquelas palavras não foram dedicadas a ela e sim a ele. Ela é tão bonita e inteligente que ele deve ter medo que outras pessoas se aproximem e foi por isso que falou isso pra ele se afastar. A Yu Huo diz que realmente ele tem uma mente bem aberta pra interpretar as coisas assim. E fica pensando que essas palavras até mexeram com ela um pouquinho. Já na sala VIP, chamam o nome do presidente Shen. As garotas querem saber se o jantar de hoje tava uma delícia. Obviamente que era tudo extremamente fino e do melhor.
Ele diz que não tá nada ruim, porém ficaria ainda melhor se duas pessoas que quisessem ganhar 10 mil fizessem uma dancinha. Na hora elas obedecem, falando que realmente era bom se divertir. Nosso garoto ficou impressionado com o quão fácil era ordenar todo mundo a fazer o que quisesse usando dinheiro. Era só uma pena que os amigos não conseguiam ver a vida que ele tava levando. Uma das garotas se aproxima e pergunta no que ele tá pensando tanto. Ele diz que tá meio cansado e precisa da ajuda dela pra dar uma relaxada. Ela pergunta se ele tá pedindo aquilo. E ele fala que não, ele só tá pedindo para ela buscar uma flauta e começar a tocar pra ele ficar tranquilo. As loucas da cabeça diz que ficaram tristes e acharam que era uma chance de ganhar dinheiro de novo. Enquanto isso, na Universidade de Binhai, os amigos perguntam o que aconteceu depois de ter conversado com a Princesa do Gelo. O Shenhan, no corpo do nosso rapaz, fala que eles são corajosos de perguntar isso depois de ter ferrado com ele. Nisso, uns caras passam perguntando se não é um Rolls Royce na frente da entrada. O Shenhan fica todo confuso. E lá na frente tá chegando uma porrada de carro. O pessoal tava assustado com o tanto de dinheiro que tinha parado ali. E a placa não mentia. Obviamente que era o protagonista que trouxe o carro do trouxa. O cara ainda trouxe o exército inteiro. Os amigos reconheceu como sendo Shendong, um famoso empreendedor, e se perguntaram por que tava vindo na direção deles. As garotas estavam tudo impressionadas, falando que ele era tão alto e lindo. Enquanto o verdadeiro queria saber o que esse moleque tava planejando. Nosso rapaz foi andando até ele mesmo. Parou na frente do coitado e se agachou falando que não conseguia mais administrar a empresa, então precisava que ele voltasse. O próprio dono do corpo se perguntou que desgraça de drama que esse moleque tava planejando. Ele já tinha negociado várias vezes no clube, mas nunca imaginou que ia encontrar alguém tão sem vergonha assim. Os amigos começaram a gritar com o Zhao Yan, perguntando por que ele sempre se fingia de pobre. Começaram a balançar o coitado, perguntando por que ele escondia tudo isso. O gordinho, por outro lado, falou que agora que ele sabia, era bom ele tratar bem os amigos. O nosso protagonista tava animado, enquanto o Shenhong tava com raiva que esse maluco tava fingindo tudo isso e agora a situação tinha complicado. Nosso garoto, porém, tava nas alturas, agora todo mundo ia acreditar que ele era uma pessoa incrível. Enquanto a Yu-Ho, vendo a situação, achou esquisito, esse Zhao Yan era mais misterioso do que ela pensava. O cara falou que ele realmente era um malandro. E nosso garoto falou pra ele voltar logo na empresa e herdar tudo deles. O cara mandou eles sumirem rolando e obviamente que eles foram igual um doente. O dono do corpo tava com raiva de ter feito o negócio sem as regras certas com esse cara pretencioso. Vendo essa aparência dele de danado, ele já nem imagina o que ele fez com esse corpo. Os amigos tava tudo impressionado que o empreendedor mais influente da cidade parecia estar obedecendo um amigo deles. Já em casa, a irmã se aproxima e pergunta por que ele tava respeitando tanto o garoto Zhao Yan. Nosso garoto fala que na verdade aquele rapaz é um gênio que vinha dando várias dicas de negócio e foi por isso que ele teve sucesso. A irmã fica impressionada, ela sempre achou que esse irmão dela era um gênio, mas pelo visto era o Zhao Yan por trás de tudo. Considerando o tempo da empresa e a idade do garoto, ele teria que ser um gênio desde os 15 anos. Ela nunca imaginou que tinha um cara tão extraordinário nesse mundo. Ela se aproxima do Zhao Han, falando que ele vai ter que contar um pouco mais sobre esse amigo dele. Porém, ele só se vira e fala que tem que ir num leilão de caridade, então não tá com tempo pra conversa. Obviamente tá morrendo de medo, até porque essa irmã tá insistindo pra eles conversarem um pouquinho. Ele sai correndo desesperado e ela fica se perguntando por que ele tá agindo tão estranho assim. Cena seguinte já tá acelerando na cidade. A secretária Xiue fala que nunca imaginou que ia ser convidada para um jantar de gala ao lado dele. Porém, o garoto é frio e só fala que chamou ela para trabalhar e pergunta então como tá a investigação. Ela diz que descobriu que 80% das ações da empresa que venceu o contrato contra eles é do irmão mais novo do Heming, aquele cara que perdeu o cargo no começo. Eles chegam no jantar e nosso rapaz finalmente entendeu tudo que o Heming estava fazendo. Agora a única coisa que faltava era conseguir algumas evidências para acabar com os planos dele. Entrando e andando pelo lugar, tava todo mundo elogiando, falando que ele tava diferenciado como sempre. Nisso ela apresenta um careca pra ele na frente, que é o cara com o qual ele deveria ter fechado o negócio que acabou perdendo. Nessa hora, o anunciante falou que como era um banquete de caridade, eles poderiam começar com suas doações. Vários começaram a doar de 500 mil até 5 milhões. Porém, o louco da cabeça meteu logo uma doação de 30 milhões. Todo mundo olhou para trás assustado. Ele ainda fala que toda essa doação vem do grande senhor Zhao Yan. Esse sem vergonha tá só querendo gastar o dinheiro, já que não é dele. O pessoal fica querendo saber, porém, quem é esse tal de Zhao Yan, e alguns comentam que pelo visto é a pessoa por trás do sucesso do Shenhan. A Xiue chama ele de papai e o safado tá só querendo aumentar a vantagem do verdadeiro corpo dele. O anunciante então diz que quer agradecer a esse tal senhor Zhao Yan pela maior doação da noite. E o carequinha, vendo ele gastar tanto dinheiro, já imagina que esse tal de Zhao Yan é uma pessoa muito influente. Como o contrato ainda não estava assinado, ele tinha uma chance de virar o jogo. Ele vai conversar sobre o contrato de bilhões de dólares e nosso garoto diz que 5% daquilo eram esses 30 milhões.
Ele planejava fazer um bom investimento na empresa deles, porém ele poderia seguir com a parceria com os amigos. O careca fala que ainda não era tarde demais, até porque o contrato não estava assinado, eles poderiam conversar um pouco sobre isso. Porém, nosso protagonista fala que ele, lá do corpo, Zhao Yan, não gosta de pessoas traidoras. O careca sabe que o Heming se deu mal na reunião e fala que entendeu muito bem o que ele tá querendo dizer. Realmente uma parceria com eles talvez fosse muito melhor, mas nosso garoto diz que não vai reembolsar esses 30 milhões. O cara diz que ele tá sendo subestimado, 30 milhões não era nada pra ele e tava na hora deles assinarem logo esse contrato. Nosso garoto, porém, comenta que dessa forma a empresa que eles iam fechar tava preparando uma cerimônia sem nenhuma razão. O careca pergunta o porquê ele tá comentando sobre isso. Nosso garoto fala que eles poderiam deixar eles continuar preparando a cerimônia e bem no dia ele anuncia que na verdade ia fechar com a empresa dele. O careca pensa que é um plano bem ousado só pra se vingar dos caras, mas realmente ele não tinha opção. Ele fala então que tá tudo bem, até porque ele tava querendo ferrar com aquele maldito Heming. Com isso, foi um brinde à relação deles que duraria pra sempre. Os dois bateram a taça, enquanto a Shue tava só parabenizando e dando comida no bocão. Alguns fundadores pediam pra conhecer quem era a lenda que doou os 30 milhões chamado Zhao Han. Porém, ele só comentava que o garoto não gostava de ser atrapalhado. Todo mundo tava achando que o Chen Han não queria que ninguém mais tivesse o contato do Zhao Yan. Enquanto isso, alguém dava uma bicuda na mesa. Era o trouxa do Heming que tinha chegado em casa e tava morrendo de raiva que tinha perdido aquele cargo. O cunhado, chamado Zhao Ping, fala pra ele relaxar, até porque ele logo pode virar o presidente da empresa Shanhong. Além disso, amanhã era dia de assinar o contrato, ele podia revelar a identidade e fazer o Shen Han passar vergonha na frente de todo mundo. O Heming responde que não é uma ideia ruim e fala pra chamar a imprensa pra todo mundo ver essa humilhação. Amanhã esse maldito Shen Han era bom tá pronto pra passar vergonha. A gente então tá no dia seguinte. Garrafas e roupas estão tacadas no chão. E nosso garoto acorda, dizendo que trabalhou muito de dia, mas trabalhou mais ainda à noite. Sorte dele que esse cara não tinha nem namorada nem mulher, então ele pode fazer o que quiser sem ter que se preocupar. Ele bate na cara da Shue, falando pra ela acordar que tá na hora de ir pro trabalho. Ela agarra ele, perguntando se depois daquele sucesso na negociação de ontem, ele tava disposto a humilhar o traidor do Heming. Ele fala que sim, realmente ontem foi um dia de sorte. Na escola, todo mundo ficou sabendo que o Chen Han tinha doado 30 milhões. Quem obviamente não tava gostando disso era o dono desse corpo, que tava se perguntando como ia resolver essa bagunça. Agora, esse maldito realmente tinha ferrado com ele. Todo mundo da classe ficou sabendo que quando o Chen Han doou, falou que era coisa do Zhao Yan e os amigos tava tudo puxando o saco. Porém, ele tava desolado, a vida inteira ele não doou mais que 5 milhões e esse maldito foi e gastou 30 de uma vez. Até o professor ficou sabendo e disse que ele tinha que falar algo encorajador pra classe. Ele disse que ele só foi meio azarado e essa foi uma contribuição pequena que não precisa ser mencionada. O professor joga os braços pra cima e diz que isso sim é uma pessoa gentil e nobre. Todo mundo na sala tá só aplaudindo enquanto ele pensa que esse maldito Zhao Yan é realmente um sem vergonha. Ele nunca tinha encontrado um maldito que é cheio de truquezinho igual ele. A irmã dele, porém, tava impressionada com Zhao Yan, falando que ele realmente era muito mais gentil que o irmão dela. Ele logo notou o olhar na direção dele e se perguntou se essa maldita tava apaixonada pelo Zhao Yan. Enquanto isso, nosso garoto tava até espirrando. Pelo visto, tinha algum bastardo xingando o coitado. A Shue toma um susto querendo saber se ele tá bem e pergunta se é culpa dela por ter roubado o cobertor ontem. Nosso garoto fala, porém, que deve ser só umas mina muito linda pensando bastante sobre ele. Ela agarra as bochechas falando pra ele parar de dizer besteira. Nosso garoto fala que tava só brincando e diz para parar de ser ciumento e manter uma energia positiva. Ela sai com raiva pensando que ontem à noite ele não teve coragem de falar nada que ela não gostava. Nessa hora ela atende a ligação que parece que o Zhou Ping, o cunhado do Heming, tava pra chegar. Ela deixa o chá preparado e fala que vai sair primeiro. Pelo visto foi nosso garoto que mandou chamar o Zhao Ping que perguntou o porquê ele queria vê-lo. Nosso garoto foi direto ao assunto e falou que sabia que ele estava segurando 80% das ações que pertenciam ao Heming. E o que ele achava de fazer essas ações agora serem dele mesmo. O Zhao Ping disse para ele continuar sonhando se o plano era criar discórdia entre ele e o Heming. Porém, o Zhao Yan falou óbvio e disse que ele não precisava criar discórdia, já que pelo visto o Heming não confiava nele porque não deu nenhuma ação. O que iria acontecer se o Heming sumisse do nada e perdesse tudo? O Zhao Ping fala que se isso aconteceu, essas ações iriam todas para a irmã dele. Nosso garoto pergunta se com o Heming fora da jogada ele não conseguiria convencer o próprio irmão. O Zhao Ping sabe que isso seria possível. Porém, queria saber o porquê o nosso garoto queria ajudar ele. O protagonista só diz que odeia traidores e questiona se o cara realmente quer ser um cachorro do Heming pra sempre. O Zhao Ping sabe que nos últimos 10 anos ele vem obedecendo esse cara, porém não conseguiu progredir na vida.
Já tinha passado da hora e ele decide aceitar esse trato para ganhar os 80%. Nosso garoto então deseja uma boa cooperação para os dois. Porém, o que o próprio Zhao Ping não sabia é que o nosso garoto tava gravando tudo. Agora que ele tinha esse vídeo do Zhao Ping, ele tava nas mãos dele. Nessa hora, a Shu entra correndo falando que eles estão com um problemão. O vídeo deles dois entrando no hotel ontem à noite já havia sido postado online. Nosso garoto pergunta qual que é o problema então. Depois de uma discussão de negócios à noite, ele pagou um hotel para a funcionária dele poder descansar um pouco e eles analisarem tudo o que aconteceu. A Shu pergunta se a esposa dele acreditaria nessa desculpa. Na hora o coitado se ferrou e pergunta que negócio de esposa é esse. A Shu grita falando que é óbvio, a esposa que ele sempre teve. Nosso garoto fica chocado e se pergunta por que ele não tem nenhuma memória desse maldito ser casado. Provavelmente ele colocou alguma regra no contrato para ele não ter memória dessa mulher. Porém, é aí que ele se pergunta por que ele se importaria com isso, até porque não é a vida dele. E se tremendo todo, fala pra ela ficar tranquila que isso não era grandes coisa. Começou a dançar, ansioso para voltar pro corpo dele e deixar esse inferno pro Shenhan consertar. A Shu então fala que considerando essa situação, a esposa dele não vai mais querer que ela seja secretária. Ele fala pra ela não se preocupar com o emprego, que é só ele recomendar ela pro Zhao Yan. Nessa hora, a ligação da esposa chega. Ele fala que ela não precisa entrar em pânico, porém é o coitado que tá se tremendo todo. Quando ele atende e pergunta o que foi, já toma um esculacho da esposa falando que não é à toa que ele sempre tá querendo pagar viagem estrangeira pra ela. Ele grita com raiva falando que tá numa reunião importante e depois eles conversam pessoalmente. A Shui fica impressionado que o coitado claramente é mandado pela mulher. Enquanto isso, Zhao Yan tá só tossindo. A cena muda de volta pra mansão do Chen Han. A irmã chega em casa e fala que queria saber um pouquinho mais do Zhao Yan. Ele questiona porque ela tava tão curiosa pra saber mais do garoto. Ela acabou de chegar e já tava perguntando dele, por acaso tava com algum tipo de interesse? Ela diz que não é nada disso não, pô, só tá querendo saber um pouquinho mais do aluno dela. Fala pra ele parar de enrolar e contar um pouco logo do garoto. Nosso garoto pega pesado, fala que o garoto é extremamente inteligente e educado, tem um físico estético e trabalha muito bem. A irmã diz que pelo visto ele tá querendo ganhar favores com Zhao Yan vendendo ela. Ele diz que jamais faria algo assim, é só que o Zhao Yan é incrível. Ela então pergunta sobre a esposa, até porque ela tava fora de casa porque eles tinham tido uma briga e ela voltou pros parentes. Na hora ele fica desolado, a mulher não tava em casa por causa que eles tinham brigado e ele me apronta uma dessas ainda. Nisso ele recebe uma ligação de alguém perguntando se ele vai participar da cerimônia de assinatura do contrato da empresa Shanhong. É óbvio que ele tá muito afim, até porque eles estão loucos pra se amostrar pra ele. O dia da tal grande cerimônia então chega. A Shui ao lado dele pergunta por que ele tava querendo participar do evento da Shanhong. Ele explica que logo logo ia rolar um ótimo show. Porém, estavam todos se perguntando o que o pessoal do grupo Hanjiang estava fazendo ali. Nisso, o anunciante fala para o presidente da Shanhong entrar. O Heming aparece, dando boas-vindas para todo mundo. Na hora, todos reconhecem esse cara como sendo um ex-funcionário do grupo Hanjiang. E o Heming fala que a pessoa mais especial ali é o atual presidente do grupo Hanjiang. Nosso garoto só responde que tá ansioso pela performance dele. Na hora, o Heming fala que dá as boas-vindas pro Sr. Liu, que era o responsável por toda essa negociação. O Liu toma o microfone e diz que realmente é uma boa negociação que ele fez com o grupo Hanjiang. Confuso, o Heming vai no ouvido e fala que ele fez a negociação com o grupo Shanhong. Todo mundo fica meio confuso, se perguntando se ele confundiu o nome ou se realmente fez o contrato com os Hanjiang. Ele pede desculpas e diz que vai explicar direito. Grita pra todo mundo ouvir que o grupo de Binhai fez o contrato com o grupo Hanjiang. Na hora, todo mundo fala que o Heming tá passando vergonha e, pelo visto, o Shenhan tinha orquestrado um plano. A Shui e nosso garoto ficam morrendo de rir, falando que nunca esperaram que o trouxa ia reagir com essa cara. O Heming se vira pro Liu e fala que ele vai ficar sem nenhuma credibilidade se fizer algo assim. Porém, o mesmo responde que o acordo deles tinha sido feito só verbalmente, então ele não tá colocando nada em jogo. Agora, tava na hora do presidente Tianhan entrar em palco. Nosso garoto vem girando, piroteando, se apresentando. Vai na cara do Heming e fala pra todo mundo aplaudir o cara que tava patrocinando aquele dia. O respeito que ele tinha pelo aquele cara era interminável, igual a quantidade de dinheiro que ele roubava das empresas. Um monte de acionista tá naquela reunião e eles sabem que as ações dessa empresa vão valorizar, então já estão querendo tirar o dinheiro deles. O Heming fala que tudo isso era calúnia porque ele não tinha nenhuma evidência. Porém, alguém grita que pode confirmar essas acusações. É o Zhao Ping que diz pra ele parar de fingir porque as autoridades já tinham todos os dados. Na hora, a polícia chega e avisa que ele tá sendo acusado de diversas fraudes. O Heming então é levado, falando que esse maldito Zhao Ping era um lobo em pele de cordeiro.
O mesmo fica pensando que isso é culpa do Heming por ter sido tão desonesto. E na hora, o maluco do nosso garoto grita pra todo mundo ouvir que o planejador de tudo isso era o Sr. Zhao Yan. O pessoal já tá ficando desacreditado que é sempre esse moleque por trás de tudo. Ele então diz que vai cobrir os gastos e era pra todo mundo se divertir. A cena volta lá pro grupo Hanjiang. Nosso garoto tá todo se achando, obviamente. O Zhao Ping diz que a cooperação entre eles dois acabou, então o que ele tá querendo discutir? Nosso rapaz pergunta que negócio é esse de acabou quando ela só começou, e fala pra ele dar uma olhada nesse vídeo. O Zhao Ping vê o momento no qual ele falou que ia ferrar com o Heming para as ações irem pra irmã e ele ficar com tudo. E na hora pergunta pro protagonista o que ele queria dizer mostrando aquele vídeo. O Zhao Yan questiona se ele achava que a irmã iria deixar ele ser o dono da empresa se visse um vídeo desses. Provavelmente ele ia de vice-presidente para ladrão de bicicleta. Ele já sabe que realmente ia ficar ferrado e pergunta aqui que o maldito quer. Nosso garoto fala que é bem óbvio, ele teria que passar todas as ações da Shenhong. Quem ficaria com elas não era ele e sim o Zhao Yan, e óbvio que ele receberia um dinheiro. O Zhao Ping percebe que saiu de um barco afundando para um muito pior. O problema é que ele não tinha muita opção, já que agora estava sem apoio na cidade. Responde que entendeu e pergunta o que era pra fazer depois disso. Nosso rapaz fala que é só ele fazer com que a irmã dele assine esse contrato e já tá tudo resolvido. O Zhao Ping diz que primeiro quer ver o dinheiro, porque esse pessoal da cidade tá muito malandro. Nosso rapaz tá com um cartão com 10 milhões e diz que os 6 últimos dígitos são a senha. O Zhao Ping pergunta se ele não tem medo de que ele pegue esse cartão e suma. O Chen Han avisa que ele conseguiria problemas com o Zhao Yan, o que ele não recomendava. Ele se retira, falando que se ele fizer bem o trabalho, o mestre pode até conhecer ele pessoa, o que seria uma oportunidade de ouro. Agora que ele estava prestes a receber uma empresa multibilionária, a vida estava ficando interessante. Faziam 6 dias que ele havia trocado de corpo. A Shui pergunta como ele conseguiu convencer o Zhao Ping, que fala que é tudo graças ao Zhao Yan e o planejamento dele. Avisa que a partir de agora ela vai trabalhar para o Zhao Yan e além disso vai ajudar ele a administrar Shenhong trampando 72 horas semanal. Ela tá toda feliz de trabalhar para a pessoa que o Shen Han respeita tanto. Diz ela que não liga de trabalhar 72 horas ou 69 horas, se é que vocês me entendem. Nesse momento tava rolando uma reunião na empresa Shenhong. O tal do Sheyang achava que a empresa ia ficar com a irmã do Zhao Ping. Até que nosso garoto já entra empurrando todo mundo. O guarda pede desculpas falando que não conseguiu parar esse maluco. Na hora eles ficam se encarando. O Sheliang pergunta por que o Sr. Chen estava invadindo o meio da reunião dele. Nosso rapaz responde que ele não precisa se preocupar mais com essa reunião, já que não vai ficar mais ocupado com isso. E estala o dedo e fala pra Shui entregar. Era então passa o papel com as ações. Ele fala que todas as ações da empresa Shenhong tinham sido transferidas pelo Zhao Yan e ele tá aqui como representante. Os caras já sabem que se as ações foram transferidas, isso quer dizer que eles têm um novo chefe. E nosso garoto diz que a partir de agora a senhorita Shui vai administrar esse lugar. Um segundo depois já fala para todo mundo dar as boas-vindas para a nova vice-presidente. Ela tá toda feliz, reluzente, se achando e nosso garoto fala para dar o melhor. Ele ia empregar um pessoal de elite para ajudar ela e além disso, daqui uns dias ela iria conhecer o Zhao Yan, então era bom não fazer e passar vergonha. Toda courada, ela diz que tudo bem, ela vai dar o melhorzinho. Nessa hora o celular tá tocando. É a esposa falando que amanhã vai chegar e é bom lhe dar uma explicação. Porém, nosso psicopata fala que ele nunca nessa vida se explicou pra ninguém e não vai ser amanhã que isso vai acontecer. Enquanto tá pensando que ajuda o Shen Han a ganhar uma autoridade nesse casamento, não precisa nem agradecer ele. Uma semana havia se passado e era o fim da primeira troca de vidas. Nosso garoto tava de volta no corpo e meio confuso com tudo que aconteceu. O Chen Han obviamente apareceu com um ódio na cara. Nosso garoto só sorriu e falou que fazia um tempo que eles não se viam. O cara só disse que nunca nesse lugar ele tinha conhecido uma pessoa tão sem vergonha igual esse moleque. Nosso garoto agradece pelo elogio e diz que até os amigos dele falam que ele é um bom ator. Se aproxima do Chen Han e fala pra ele não ficar tão bravo e contar um pouco sobre a história dele aqui no clube e quantos membros ele já tinha trocado de vida. Porém o Chen Han só fala pra ele ficar longe. Diz que vai dar uma olhada nos pontos e ele nem precisava subir já que não tinha completado nada. Porém nosso garoto responde que só olhando pra ver. Ao chegar lá, parecia uma espécie de baú do tesouro cheio de itens voando. Um dos equipamentos chamou a atenção do nosso rapaz. O Chen Han fala que sim, ali tinham vários tesouros incríveis, mas ele, como acabou de chegar no clube, não tinha acesso a nada. O Chen Han completou a vida do nosso garoto, não só resolvendo os problemas com a irmã, mas também fez com que ele fosse uma celebridade no campus. Os 5 pontos que ele ganhou tinham sido um sucesso e fazia 4 anos que ele não ganhava tanto. Nosso garoto pergunta como que dá uma olhada nessa telinha pra ver o que ele ganhou. Mas o Chen Han fala pra ele desistir disso porque não fez diferença alguma, então era só perda de tempo. Mas o Zhao Yan diz que o mundo é cheio de surpresa e nunca dá pra saber o que vai acontecer. Nessa hora ele fica meio travado. O cara toma um susto e pergunta se ele realmente era um iniciante.
Ele não só tinha completado uma operação de bilhões com uma empresa internacional, como removido um espião de dentro dela. O Chen-Han, isolado, pergunta como que ele ganhou 10 pontos e fez tudo isso. E fica com raiva, falando que por causa que esse maldito era um estudante, ele teve que se esforçar pra caramba só pra ganhar esses pontinhos. Nosso garoto diz que a vida do Chen-Han na verdade que era fácil, ele ganhou esses pontos sem nem se esforçar. Pra ele, viver com aqueles bilhões era mais fácil que a vida de criança. O Chen-Han fala que o maldito realmente era um tipo de gênio, enquanto o nosso garoto tá todo se achando. O gordinho fala pro Chen-Han não exagerar tanto que eram só 10 pontos, porém o Chen-Han fala que era a primeira negociação do moleque. Aí o gordinho fica meio confuso, falando que realmente esse maldito iniciante mudava a vida das pessoas. O pessoal tá tudo impressionado que um estudante tinha fechado negociações de bilhões. Nosso garoto fala que esses desafios eram tão fáceis que ele resolveu sem nem tentar. Tudo que ele queria era aproveitar a vida de um bilionário, mas ele não achou que ia ser tão fácil assim resolver tudo. Na hora, o Chen-Han vem e dá uma bicuda falando pra ele ir se ferrar. Já se retira quando o nosso garoto diz que queria saber o que dava pra comprar com 10 pontos. Na hora, a administradora sua aparece dizendo que dá pra pegar bastante coisa com isso. Parabeniza nosso garoto e fala que nunca esperou que alguém como ele fosse tão talentoso assim. Ele fala que precisava conhecer mais o clube e ela diz que vai apresentar tudo e depois ele decide o que vai comprar. O prédio ali era igual um prédio qualquer, com cafeteria, lugar pra dormir e lugar pros funcionários. Além disso, na sala de itens ele poderia procurar por qualquer coisa específica e se não encontrasse era só pedir ajuda do pessoal. Ele então se vê numa sala e agora com esses pontos estava querendo comprar alguma coisa para fortalecer o corpo dele. Ele já gasta 5 para comprar um agente de fortalecimento do corpo. De volta em casa, o Chen-Han pega o celular para falar com a mulher e em uma semana ela deve ter relaxado depois daquele problema que eles tiveram. O que ele acha estranho é que o número dela havia sido deletado. Por sorte ele se lembrava e liga todo sem graça perguntando como ela tava. Na hora ele toma um esculacho com ela reclamando que ele bloqueou o número depois de ter traído ela para todo mundo ver. Antes que ele possa falar algo, ela já desliga falando que amanhã vai chegar. O cara já sabe que foi coisa desse maldito do Zhao Yan de novo. Ele liga mais uma vez pedindo desculpas e ela pergunta cadê aquela coragem que ele disse que nunca se explicava pra ninguém. Na hora desliga de novo na cara do trouxa. Ele jura que vai se vingar desse maldito Zhao Yan. Nisso a irmã entra no quarto e pergunta por que ele tá gritando tanto no meio da noite. Na hora ele agarra ela e pergunta se fez alguma coisa de errado pra esposa dele tá tão brava. Ela diz que não e ele fica meio relaxado. É aí que ela explica que no máximo ela vai matar ele assim que chegar. Ele pede pra ela explicar o que ele fez de tão errado assim. Ela diz que obviamente o que ele fez foi ter ido no hotel com a secretária e as fotos terem vazado pra todo mundo ver. Na hora ele percebe que o problema vai ser grande. Aí o Hou-Yu fala que ele parece meio pálido e pergunta se ele quer ir no psiquiatra. Ele fala que vai acabar com o maldito Zhao Yan e ela pergunta o que ele tem a ver com tudo isso. Até mais considerando que antes ele disse pra ela que ela deveria investir no garoto. O Chen-Han mentalmente já tá querendo uma espada pra ir agora cortar o pescoço do moleque. Enquanto isso, em alguma outra parte do campus, nosso garoto surge todo estiloso num campo de fogo. Rapaz, tem alguma gracinha acontecendo ali de fundo, nosso garoto se pergunta o que ele tá fazendo ali. Na hora o casal ousado toma um susto, ele diz para não se preocupar que já tá indo embora. Nisso alguém de repente passa correndo. É os 3 amigos falando que a aula da Zhao e o Huo tava prestes a começar e eles não podiam perder. Nosso garoto percebe que pelo visto a irmã do Chen-Han realmente estava substituindo sempre. Os trouxas chegam tudo cansado. E perigosíssima ela pergunta cadê o Zhao Yan. O gordinho não perdoa e fala a verdade, dizendo que o garoto estava vendo um casal se aventurando na floresta. Porém, a Yohuo diz que não acredita que um garoto como ele ficaria de olho nessas coisas. Os caras falam que a coitada tá desiludida pelo visto. Ela já chega na cara e pergunta por que os outros dois também tinham se atrasado. Bem nessa hora, nosso garoto com uma cara de trouxa pergunta por que ninguém tá entrando pra sala. Os caras falam que ele tá muito tranquilo pra quem vai ser punido assim que pisar ali dentro. Assim que ele entra, ela pergunta o porquê ele se atrasou. Ele não sabe o que aconteceu antes, então só fala que dormiu muito. Ela diz pra ele pegar leve e não estudar até tão tarde assim e fala pra ele entrar logo que tava na hora de começar a aula. Os rapazes se perguntam o que tava acontecendo. Por que a rainha do gelo tava tão amorosa com aquele maldito? Nessa hora, nosso garoto recebe uma ligação da secretária Shue. Ele diz para não se preocupar que amanhã ele iria visitar a nova companhia. Obviamente que ele tinha que começar a se proteger porque essa viria ficar uma loucura. Os caras então reclamam que nosso garoto tava no celular, porém a professora fala que ele tinha notas boas pra isso. Na hora, nosso garoto se aproxima e diz que, como ela sabe, ele é um rapaz muito estudioso e queria fazer algumas perguntas hoje à noite. Os amigos ficam só pensando que agora ele partiu pra cima e não vai mais fingir. Ela fala que hoje à noite não era possível porque o irmão dela tava querendo conversar. Ele avisa que o irmão dela ia ficar tão ocupado que não ia ter tempo pra ter conversinha nenhuma. Ela diz que se algo assim acontecer, eles então conversam.
Um tempo depois, os amigos já querem tudo saber que truquezinho safado ele vem usando. Enquanto isso, na empresa Hanjiang, o Chen-Han tá chegando lá, desejando para aquele maldito não ter causado um desastre ali. Ele cumprimenta as secretárias, que parecem todas normais, ele já fica tranquilo. Alguém então bate na porta dele. Uma garota chamada Xiao Lili entra e ele pergunta onde que tava a Shuei. Ele explica que a Shuei e algumas pessoas que ele havia autorizado tinham saído para ir para outra empresa. Ele pergunta para onde eles foram, já sabendo que é um truque do maldito Zhao Yan. Ela fala que todo mundo foi pro grupo Shenhong e que ele havia pedido ajuda pro Zhao Yan administrar. Ele pergunta então quem que ela levou junto. Ela explica que eles levaram o departamento de vendas e o departamento de negociações futuras. O Chen-Han dá um soco na mesa, falando que esse maldito é mais desumano do que ele imaginava. A Xiao Liu pergunta se ele tá tendo problemas com o Zhao Yan e fala pra tomar cuidado, senão a empresa ia falir sem ele. Na hora, o Chen-Han demite essa maldita. Ela pergunta por quê e ele fala que vai dar 1 ano de salário e era pra sumir logo dali. Nisso ele recebe a ligação da esposa falando que estava no aeroporto. O coitado sai correndo desesperado, falando que depois que resolver isso vai lidar com esse moleque maldito. Enquanto isso, na frente da empresa nova do nosso garoto, a Shuei e vários secretários estão tudo lá, esperando para conhecer o tal do Zhao Yan e querendo saber que tipo de carro luxuoso ele chegaria. Porém, nosso garoto chega bem tranquilo, já vendo que a danada da Shuei tinha preparado uma cerimônia bem grande. O pessoal acha esquisito que ele tinha chegado de táxi. Começam a elogiar, falando que realmente era uma pessoa do povo que não se importava com ostentação. A Shuei então se apresenta e diz que vai mostrar pra ela toda a empresa Shenhong. Com isso, eles vão andando pra cá e pra lá, conhecendo tudo. Um tempo depois, ela pergunta se ele tem alguma ordem. Ele fala pra comprar uma casa e um carro pra ele e colocar no nome da companhia. Ela pergunta se ele vai parar de ficar escondendo o dinheiro dele. Nosso garoto diz que fez 20 anos e não precisa mais esconder as riquezas, que era a regra da família. Ela pergunta se ele vai usar todo o poder que tem e ele fala que é exatamente isso. Ela fala que isso é perfeito, então revela que a empresa Shenhong tá numa crise enorme. Ele não tinha ideia sobre isso e pergunta qual que é dessa crise. Ela explica que tudo isso tinha sido estabelecido com o apoio da empresa do Chen-Han, porém alguns minutos atrás ele ligou e falou que não vai enviar nada pra eles. Nosso garoto sabe que infelizmente aquele cara ainda tem como ferrar com os planos dele. A Shuei fala que não tem ideia porque ele ficou tão bravo assim do nada, só que o problema é que realmente a empresa deles tem muitas relações. Ele fala que se existe problema, existe solução e questiona se vai dar pra comprar ou não a casa. Ela fala que isso é simples, pelo menos até o próximo mês eles ainda vão ter dinheiro. Ele fala que tá perfeito então, ele ia achar uma forma de lidar com essa crise, era pra colocar 1 milhão na conta dele. Ela fala que confia no talento e diz que vai lidar com isso. Ela estava impressionada com o quão tranquilo ele parecia para alguém que estava prestes a perder toda a empresa. Enquanto isso, no aeroporto de Benhai, o Chen-Han estava igual um cachorro esperando a esposa. Ele sabe que mulher gosta de ser bajulada, então se ele mimela um pouco, ela vai se acalmar. Porém, lá vem a braba. He Xin-Hui é o nome da perigosíssima. Ele igual um trouxa fala que finalmente ela tá de volta. Ela só fecha a cara e diz que ele realmente estava corajoso. Todo assustado, ele diz que vai se explicar. Porém, ela vem com a bicuda falando pra ele primeiro se explicar pra aquele pé. O coitado já percebe que não ia se livrar dessa. Rapaz, toma no meio do crânio e fala que ele sabe que tava errado. Que isso, meu filho, quebrou a cervical do menino. Que cai igual um trouxa no chão com um galão na cabeça. O pessoal no aeroporto fica até assustado com o barulho daquilo. E a He Xin-Hui diz que pelo visto ele se esqueceu que ela é faixa preta em Taekwondo. Na hora, todo mundo começa a gravar, falando que é uma loucura um homem apanhar tanto assim da esposa dele em plena luz do dia. Enquanto ela fala pra ele ir logo pra casa, o maldito jura que vai se vingar desse Zhao Yan. Porém, a cena muda pra um café. A Yu-Ho diz que ele tava certo e o irmão dela tinha cancelado os planos hoje à noite. Ele fala que imaginava, já que ele é um cara muito atarefado. Ele faz os pedidos e ela fica impressionada que ele falou tudo que ela gostava. Nosso garoto fala que ele tem uma certa habilidade de leitura, porém na verdade roubou todas as memórias do irmão, né rapaz? Ela então diz que tá impressionada e queria saber como ela e o irmão se conheceram. Enquanto eles estão no encontro romântico, tem um cara só observando os dois. No final ela fala que foi uma noite ótima e ele diz pra ela visitar o apartamento dele hoje, que ia mostrar que o gatinho dele sabe fazer cambalhota. Ela diz que vai ver isso outro dia e nosso rapaz diz que acompanha ela até em casa então. Do lado de fora tava meio frio e assustador, porém nosso rapaz disse pra não se preocupar que ele tava lá. Óbvio que os gangsters de 5ª geração aparecem, né rapaz? Vamos resumir essa história, ela se joga nos braços dele falando que tá com medo. Os caras mais mal desenhados da série inteira se joga pra cima. Como ele consumiu aquela poção de fortalecimento, facilmente se esquiva. Acerta uma bicuda e o cara cai igual um trouxa no chão. Os amigos ficam assustados. Ele arrebenta mais um e o trouxa sai correndo. A pancadaria foi tanta que a Yu-Ho tá até com dó dos bandidos.
Porém, aquele cara tava só observando atrás da árvore e sabia que o Zhao Yan era um membro do clube de troca de vidas. Um monte de gente começou a chegar e filmar a briga que tava rolando. Nosso garoto agarrou os braços da Yu-Ho e falou que era melhor eles sumirem dali. Eles veem um cara saindo de um táxi e decidem pegar aquele. Assim que entra, já passa o endereço da casa da Yu-Ho. Porém, de repente, o motorista parecia estar indo na contramão. Ele disse que não sabe o que estava acontecendo, parecia que o carro não estava respondendo. Nosso garoto fala que é mais fácil ele estacionar logo antes que um acidente aconteça. Porém, o louco responde que não estava com o controle do próprio corpo. O Zhao Yan já fica suspeitando daquela pessoa que estava ao lado do carro quando eles entraram. E desesperado, o motorista diz que é uma pessoa inocente e nem se casou ainda. Um tempo depois, eles param frente a frente com uma estranha casa abandonada e o cara diz que pelo visto eles chegaram. Nosso garoto sabe que isso é coisa de alguém do clube de troca de vidas. E a Yu-Ho pergunta se eles vão entrar naquela casa. Ele diz que não, porém assim que eles começam a se retirar, alguém lá dentro pede por ajuda. Nosso garoto fala pra ignorar, porém a Yu-Ho diz que não dá pra abandonar uma pessoa assim. Ele sabe que isso tá muito clichê e óbvio, mas não tinha como para ela. O loirinho tá só pensando que agora vão ficar no controle de mais um iniciante. Assim que eles entram debaixo de um porão, alguém tá pedindo ajuda. Nosso garoto abre a tampa e o Yu-Ho diz que eles vão ter que entrar pra ver isso. Eles vão descendo as escadas e os pedidos de socorro estão vindo de uma porta ao fundo. Assim que eles abrem, ambos tomam um susto. Uma garota amarrada por uma corrente. E várias outras caindo no chão, dizendo que finalmente ia ser salvas e pedindo ajuda pros dois. A Yu-Ho se aproxima e diz que não dava pra abrir aquilo sem uma chave. Nessa hora, todo mundo escuta um estranho som. E a Yu-Ho nota que o celular dela tava sem sinal. De repente, uns lobos aparecem na sala. Logo 3 rosnando na direção do nosso rapaz. Porém, ele tem a posição roubada. E sai resolvendo os lobos na pancadaria mesmo. Rapaz, os bichos não tem chance com o moleque. Ele até pergunta se esse era todo o plano dos caras. Porém, bem nessa hora, Yu-Ho vem dar uma agulhada nas costas dele. O loiro entra e nosso garoto fala que foi uma boa ideia usar os cachorros e tentar se aproveitar do caos. O cara parabeniza, falando que não foi à toa que ele ganhou tantos pontos na primeira tentativa. Nosso rapaz agradece o elogio e diz que eles podem conversar. Porém, o cara questiona se ele realmente acha que tá na situação de que pode ficar negociando. Avisa que no próximo mês rolaria a competição anual de pontos de vida no clube. Naquele momento, as pessoas poderiam negociar os pontos que têm em qualquer lugar do mundo. E, obviamente, os iniciantes que não são fortes seriam os alvos principais para roubar ponto. Nosso garoto desvia das agulhadas e pergunta pro cara se é com essas agulhas que ele assume o controle dos corpos. O cara só responde que por mais que ele tenha se esquivado, a amiga não tinha sido tão rápida assim. Rapaz, a louca da cabeça começa a beber já saindo coisa do olho. O cara já pergunta se ele vai querer virar um servo ou vai ver ela morrer. Nosso garoto não tem medo e parte pra cima. O cara manda uma sequência de agulha, porém ele vai se esquivando. O trouxa fica se perguntando como alguém que completou só uma missão tinha tanta velocidade assim. E já deu-lhe uma servida na cara. Agarrou pelo pescoço e falou pra entregar logo o antídoto. O cara explicou que era só um afrodisíaco, então não precisava se preocupar com a vida dela. A coitada tava caindo no chão, chamando pelo nome do nosso garoto, falando que tava com calor. Animado, o cara falou que realmente era uma beleza exótica. Rapaz, nosso menino pegou uma barra no chão, tacou-lhe no braço do trouxa e falou pra passar o antídoto logo. Agonizando, o cara falou que ia entregar essa desgraça. Com isso, nosso garoto correu e já entregou pra ela. O cara não entende por que esse moleque burro trocou ponto por força. A maioria das pessoas do clube trocava tudo por vida luxuosa e é por isso que era fácil abusar dos iniciantes. Nosso garoto então tá levando a Yu-Ho, que perguntou o que aconteceu. Enquanto as meninas vai pra vingança, ele fala que é melhor eles irem embora. O trouxa perguntou o que elas vão fazer, que avisa que só vão retornar o favor pelo que ele fez. Desesperado, ele pede por socorro, mas nosso garoto diz pra ele se resolver com isso. Na hora que vai embora, só escuta as macetadas. Um tempo depois, a Yu-Ho tá de volta em casa. Ao ver o irmão, ela perguntou o que aconteceu pra ele tá tão arrebentado assim. Nosso garoto fala que não é bom se envolver em tanta briga desse jeito. E a Yu-Ho já sabe que ele provavelmente tinha apanhado por trair. Na hora, o Chen-Han começa a gritar, falando que é tudo culpa do maldito e mandando ele sumir dali. Nosso garoto pergunta como ele pode falar assim com a família. E na hora, Yu-Ho apresenta o nosso rapaz como o novo namorado dela. Na hora, o coitado diz que nunca imaginou que a vida podia ser tão cruel assim. Os dois se retiram e o doente fica lá sem conseguir reagir e mover um músculo. Rapaz, mas ele jura que esse maldito vai se arrepender de ter roubado os empregados, a irmã e a empresa. 3 dias então se passam. A Shui avisa que a empresa do Shen-Han tinha cortado todos os canais de negociação, então eles estavam basicamente sem conseguir fazer nenhuma venda. Ela avisa que se a situação continuar assim, eles não vão durar muito tempo.
O Zhao Yan questiona o quanto de impacto isso tem neles. Ela explica que pela forma como o contrato foi feito, se ele quiser, basicamente eles estão destruídos. Ele pede mais detalhes da situação financeira. Ela avisa que eles não têm mais clientes, também não tem mais dinheiro para investir para conseguir novos, e além disso, o banco tá falando para eles devolverem tudo que pegaram logo. Só que, bem nessa hora, uma janela aparece pro nosso garoto, falando que a competição por pontos estava prestes a começar. Ele então fala para ela sair que ele precisava de um tempo para pensar sobre tudo isso. O sistema fala que quando ele confirmar, os pontos que ele possui do clube vão ser convertidos em ponto dessa season. Um ponto do clube virava 100 pontos da season e 200 mil de dinheiro custava um desses 100 pontos. Basicamente, né, ele tinha aí 500 pontos da season. Além disso, nessa temporada, as pessoas poderiam trocar pontos uns com os outros pelo que desejassem. Além disso, nessa temporada especial, eles poderiam participar como membros individuais ou como um grupo todo. E pergunta se o garoto quer ou não. O Zhao Yan já percebe que esse sistema ferra com os iniciantes e força eles a virar empregado dos caras mais fortes nesses tais grupos. Se ele ficar sozinho, vai ser um alvo de todo mundo, o que mostra o quão injusto as coisas ainda são. A única forma de fazer com que os inimigos se submetam era ser mais forte. E pra ele que vinha se fortalecendo, talvez não fosse uma chance tão ruim. Ele então diz que é óbvio que aceita. Ele dá uma olhada no ranking atual e ele percebe que só tinha nome de jogador que tá sozinho. Ele percebe que primeiro vai ter que entrar em algum grupo pra só então poder ver o ranking deles. A garota então pergunta se ele quer participar da missão de criar o dragão do abismo. Nosso garoto sabe que nesse momento nenhum grupo vai querer alguém igual ele 100 pontos e só decide aceitar pra ver se ganha mais um pouco. Com isso, ele é transmigrado. Na mesma hora, aparece na sala do clube. Um cara vem fumando um cigarro, oferece pra ele, nosso rapaz diz que não tá afim não. O cara fala pra vir logo com ele porque a Sue indicou eles pra fazer uma negociação que ele vai gostar. Nosso rapaz pergunta que papo é esse e questiona se ele também vai participar do evento atual. O cara explica que ele vem de 20 anos atrás e somente as pessoas dessa geração podem participar desse evento. Nosso garoto fala que se ele já tá há 20 anos no clube, deve ser extremamente influente. O cara explica que nada disso importa porque se ele não conseguir fazer a troca de corpo logo, ele vai morrer, então ele veio apostar tudo o que tem. Nosso garoto, ao escutar isso, fica animado. Esse rapaz deve ter muito ponto. Ele pergunta por que ele queria escolher ele e o cara fala que foi porque a Sussu falou que ele tinha um grande potencial. Meia hora então se passa. O cara fica assustado que nosso rapaz escreveu uma novel inteira no contrato. O cara fica impressionado com o quão cauteloso é o pessoal hoje em dia. A missão da vida do cara é ajudar a polícia a acabar com a gangue Zhao Shen e ajudar os irmãos dele a viver uma vida de boa. Pelo visto, esse cara é um policial disfarçado e nosso rapaz já imagina que ao menos animado a vida vai ser. Com isso, a transmigração começa. 20 anos atrás, na cidade de Lin, em meio a um lugar todo ferrado no meio da favela. Nosso garoto começa a receber memória da vida desse Luo Jianju. Cresceu na periferia, estudou bastante e se tornou um policial que ao mesmo tempo trabalhava por crime. Parece que tá rolando uma mega missão e um cara chamado Huang Guofeng pretende se livrar dele assim que ela estiver completa. Nessa missão, ele tá trabalhando como agente duplo pra um tal de Zhao Shen que é um louco da cabeça. Hoje, pelo visto, era o dia de conhecer esse cara e os amigos falam que é muito perigoso. Nosso garoto, porém, diz pra eles não se preocuparem que ele ia resolver isso. Nessa missão, ele vai ter que ganhar a confiança dos dois lados ao mesmo tempo que garante que os subordinados dele consigam viver uma boa vida. Nisso, um deles avisa que o tal do Shen havia chego. Assim que o cara aparece, nosso garoto diz que é uma honra conhecer ele. O tal de Zhao Shen fala que é um prazer conhecer ele também e diz que só não tinha vindo conhecer porque estava se mantendo meio escondido. Nosso rapaz então questiona se estava na hora de fazer algum movimento. O cara diz que sim, estava na hora de ensinar uma certa lição. Ele mostra uma foto da filha do cara mais rico da cidade e diz que ela deve valer ao menos uns bilhões. O Zhao Yan questiona se ele tá querendo sequestrar ela. Enquanto pensa que esse maldito tá querendo fazer loucura, mas ele pode notificar a polícia a qualquer momento. O Zhao Shen fala que é óbvio que na verdade quem vai sequestrar vai ser nosso garoto. Agora ele tá ferrado porque isso claramente era uma espécie de teste de lealdade. O cara questiona se ele tá com medo de fazer isso. Nosso rapaz nessa situação diz que é óbvio que não, até porque eles são irmãos, então não tem por que ter medo. Ele não precisava se preocupar que eles iam lidar com isso. O cara já se levanta e sai, falando que sabia que podia contar com alguém tão prestativo como ele. Se ele precisasse de qualquer coisa, era só falar com um cara chamado Dabiao que ele iria ajudar. O tal do Dabiao se apresenta e nosso garoto diz que não precisa de tanta etiqueta. Porém, é óbvio que esse maldito é só um espião pra ficar de olho no que ele vai fazer. A cena muda pro clube noturno do Tigre Dourado. Nosso rapaz chega com os capangas querendo saber onde um tal de Quan Long tava. Na hora o cara sai desesperado falando que vai chamar ele. Ele diz que tá no meio de uma coisa e não é pra atrapalhar, porém nosso rapaz chega e chuta a porta. O cara tava no meio da alegria e diversão. E pergunta se quem entrou tava querendo morrer.
O Zhao Yan diz que o cara, pelo visto, tá ficando bem influente. Na hora, o tal do Quan Long pede desculpas e fala que ele tá influente, mas não tanto quanto o irmão Luo. Eles estão fingindo amizade, porém esse Quan Long já trabalhou há muito tempo atrás pro protagonista e hoje sabe que ele tá ferrado, então não quer mais relação. Nosso garoto então fala que tá aqui pra coletar as coisas que o parceiro dele tava devendo. O Quan Long fala que não faz sentido, até porque agora que o parceiro dele se foi, aquelas dívidas não são dele. Aí o Zhao Yan só quer saber se ele realmente vai fugir da dívida. O cara na hora bate na mesa e pergunta quem ele pensa que é pra vir até o bar dele e querer cobrar dívida assim. Na hora, uma gangue chega e pergunta pro chefe qual era o problema. O Quan Long então fala que eles foram ousados em mandar só 2 pessoas. Já tá a cabeça pra cima de todo mundo. Na mesma hora, o capanga dele que tinha entrado com a Glock já fala pro cara ficar quietinho. Rapaz, mas os inimigos também têm arma nesse mundo e já dá o balaço. Nosso garoto virou Matrix e tá desviando de tudo. Tem um monte de quadro dele batendo nesses caras aqui inútil, mas ninguém tá nem aí pra isso. Ele pega o celular do cara pra descobrir onde tava a grana e recuperar tudo que ele roubou. Nisso ele avisa o chefão de tudo, aquele que veio antes do que mandou a missão de sequestrar a garota, o que tava acontecendo. Pergunta se ele conhece o Huo Xiaoqi e diz que eles vão sequestrar a filha dele. O cara fala que é loucura, mas nosso rapaz explica que é a missão de lealdade que o tal do Zhou Shen entregou. Nisso, o chefe dele pergunta então se tem uma hora específica para a operação. Nosso garoto questiona se ele não tá preocupado com ele e o subordinado, já que ele pode morrer nesse sequestro. O cara fala pra ele não se preocupar, que eles vão arrumar tudo para dar certo. Mas óbvio que o plano desse bigodudo é acabar com o nosso protagonista e usar o Shen que contratou ele. Porém, nosso garoto não é nada burro e sabe que esse cara tá tramando algo. 3 dias depois, eles já estão esperando o carro da garota passar. O tal do Dabiao, que ficou como espião, fala que esse plano dele tá meio exagerado. Nosso garoto fala que se ele valoriza tanto a própria vida, pode ficar de fundo só assistindo. O cara agradece, dizendo que se esse é o caso, ele vai ficar esperando a boa notícia. Enquanto no carro, quem fala para a senhorita Huo agir de forma natural e não mostrar nenhuma falha. Ela, toda linda, só diz que sim, se é pra atuar, ela vai fazer um show bonito. O cara fala para ela não se preocupar, que por mais que fosse um sequestro, eles iam garantir a segurança dela. Porém, ela só diz que ele fala muito. De repente, uma árvore cai na frente do carro. O cara sai e fala pra todo mundo atuar de uma forma bem realista. Nosso garoto então fala pra não machucar ninguém, eles ficam meio confusos querendo saber o porquê. Ele então diz que tá brincando e é só não perguntar mais nada. Rapaz, o cara transformou o sequestro falso numa execução. Na hora, Dabiao manda mensagem pro chefe e fala que é melhor tomar cuidado com esse cara. Esse negócio dele ser um agente duplo da polícia era impossível. Esse cara era o maior gangster que ele já tinha conhecido e não parava de se envolver em problema. Nosso garoto então anda até o carro. Se apresenta como gentil sequestrador e diz pra ela calmamente vir pra uma viagem. Mas a Wan Qing fala que sabe que o nome dele é Jian Jun e que ele tá trabalhando pro Guo Feng. E ela tava disposta a fazer um trato, então era bom ele ficar quietinho. Ele fica impressionado que ela tem essas informações e parece interessado. Ela diz que ele não tem opção, até porque se ele não cooperar com ela, ela vai expor a identidade dele como agente duplo. Na hora ele fica assustado, se ela tem essa informação, não tem muito o que ele fazer. Só fala pros amigos colocar a mordaça nessa maluca pra eles irem logo. A garota sabe que o Jian Jun, nosso protagonista, é só um peão na mão daqueles 2 caras. Porém, era por ele ser um peão que ele ainda era mais valorizado. Os caras então começam a se levantar do chão. Obviamente que esse ferimento no corpo era ketchup explodido. Em uma cabaninha isolada, ela diz que quer conversar com o nosso rapaz. Ela pergunta se ele sabe que nenhum agente duplo do Huang Guofeng havia sobrevivido após um trabalho. E ela então fala que não só pode ajudar ele a sobreviver, como também garantir um cargo muito melhor. Nosso rapaz diz que duvida e pergunta que tipo de poder ela acha que tem. Rapaz, ela tá querendo planejar matar o Huo Xiaoqi, que se eu não me engano é o pai dela ou o cara mais rico da cidade, não sei quem é, mas tô com medo. Nosso garoto, porém, fica animado, até porque essa seria a chance de derrubar os 3 caras de uma vez. Ele fala que ela parece bem ansiosa para essa cooperação, mas antes ela vai ter que responder algumas perguntas, senão isso não vai acontecer. Primeiro, ela era filha do Huo Xiaoqi, então por que tava querendo ele morto? Ela explica que o pai e a mãe dela tinham alguns negócios juntos, porém um pouco depois dela ter nascido, ele planejou e matou a mãe junto com toda a família. Ela só foi descobrir sobre todo esse incidente depois dos 18. Nosso garoto então questiona se ela não tá com medo que ele vá e fale pro próprio Xiaoqi sobre isso. Ela diz que não tem medo porque ele parece ser mais interessante que esses caras. Ele fica confuso, se perguntando se ela por acaso também era uma membro do grupo. Ele então fala que tá curioso pra saber como ela tá querendo que seja essa tal cooperação. Enquanto imagina que talvez ela não seja do clube, já que não tem nenhum ponto e nessa temporada deveria mostrar. Ela fala então pra ele se preparar que ela ia explicar tudo. A gente não fica sabendo de nada e o tempo passa. Um tempo depois, um amigo pergunta qual é o próximo plano e nosso cara fala que é óbvio, eles vão encontrar o pai dela chamado Huo Xiaoqi. O Dabiao fala que o sequestro é muito recente pra eles irem lá cobrar o cara. Nosso garoto pergunta como que ele tá querendo receber o dinheiro e está com medo de ir até lá.
Se tremendo, Dabiel fala que não tá com medo não. Na verdade, essas coisinhas não assustam ele. A cena muda pra mansão do tal Huo Xiaoqi. Pelo jeito, ele tá trabalhando com o chefe do nosso protagonista pra eliminar o Zhou Shen e o nosso garoto. Uma balanzuda ali entra e diz que 2 amigos da filha dele estavam ali pra encontrá-lo. O pai parece saber que tem alguns agentes disfarçados que trabalham pro Zhou Shen, então ele vai ter que ser um pouco cauteloso. Assim que os nossos garotos entram, o pai fala que não se lembra dela ter amigos como os dois. Nosso garoto se apresenta como Jiajun e fala que na verdade ela deve um pequeno dinheiro e ele tá ali pra cobrar. O pai pergunta quanto e nosso garoto fala que só 20 bilhões. Na hora o trouxa fica assustado, até onde ele sabia era pra ser bem menos que isso. Nosso garoto diz então que tá bonzinho e vai dar pra ele 5 horas pra fazer o envio. O Xiaoqi avisa que conseguir 20 bilhões em 5 horas ia ser impossível. O Jianjun então fala que vai abaixar pra 15 bilhões em dinheiro e 5 na transferência. Pra ele ficar um pouco mais motivado, podia dar uma conversada com a filha. 3 minutos depois, ele chama um dos empregados e fala pra transferir os 20 bilhões direto pra conta desse moleque. Assim que o velho começa a sair, nosso garoto manda o Dabiao ficar de olho pra ele não aprontar nada. Com isso, ele vai junto, falando pro Sr. Wang não pensar em fazer gracinha. Assim que ficam os dois, o pai pergunta que negócio é esse de aumentar o valor. Nosso rapaz então diz que vai ter que se apresentar de novo. Ele era o Jianjun, o salvador desse cara. Esses 15 bilhões a mais que ele estava pedindo era o preço por estar salvando a vida dele. O pai questiona do que ele estava falando. Nosso garoto começa a listar um monte de crimes que ele vem cometendo e pessoas que ele vem matando para manter os negócios. O velho questiona como que ele sabia de todos esses crimes. Nosso garoto fala que sabe que ele tá trabalhando junto com o Guo Feng pra matar ele depois que esse trato todo tiver acabado. Porém, era bom ele saber que se esses 15 bilhões não caíssem na conta, ele ia sumir dessa cidade. O velho fica pensando que tudo isso é uma armação do próprio Huang Gongfeng porque é a única pessoa que sabia de tudo isso. De volta na cabaninha isolada, nosso garoto fala pra soltar a menina, enquanto Dabiao tá avisando Zhou Shen que a operação tinha sido perfeita. Ele então entra e fala pro nosso garoto que tava na hora de receber as honras porque o Zhou Shen tava muito feliz com esse resultado. Nosso garoto diz que realmente vai ser uma honra pra ele, enquanto começa a pensar sobre a verdadeira vida dele e as crises que tá lá na empresa. Ele se lembra de tudo que a secretária Shuei falou e sobre as dificuldades que eles estavam tendo com as negociações. E começa a imaginar que talvez desse pra montar um plano que funcionaria pra daqui 20 anos. A cena muda pra casa do Zhou Shen, que elogia o nosso rapaz por ter feito um trabalho tão incrível sem nenhum problema. Nosso garoto fala que não precisa de tanto elogio porque só ficou assistindo os caras trabalhar. O Zhou Shen então comenta que ele pediu 15 bilhões a mais pro pai e ele podia ficar com esse dinheiro. E então revela que esse sequestro foi só um teste, já que o plano realmente é dominar toda essa cidade. Nosso garoto fala que teste é esse pra 20 bilhões ser só o começo. O Zhou Shen pede desculpas, mas diz que esse tipo de informação ainda não pode ser passada. Nosso garoto responde que tá tudo bem, desde que ele e os amigos recebam a parte deles, o acordo tá feito. O Zhou Shen faz um brinde, fala que daqui a 6 dias eles se encontram de novo então pra ele passar os detalhes. Hoje era dia de comemorar o sucesso desse sequestro. Um tempo depois, ele passa todas as informações do que aconteceu pro tal do Huang, que responde para ele tomar cuidado e garantir que ninguém vai descobrir sobre ele. Enquanto pensa que assim que isso tiver resolvido, vai ser ele que vai sumir com esse moleque. Porém, o Zhao Yan só fica pensando que esse cara não imagina o que tá por vir. Nisso, um dos capangas avisa que eles já tinham recrutado todo mundo que ele pediu. Nosso garoto parabeniza, fala pra eles economizarem o resto do dinheiro pra não terem mais que viver dessa forma. Enquanto se pergunta como é que ele vai fazer pra conseguir sucesso pra ele mesmo daqui a 20 anos. É aí que ele parece pensar em alguém que seria perfeito pra isso. Que desgraça é essa? Ele foi conversar com o Mark Zuckerberg antes de ele criar o Facebook. Eu acho que o autor não estava bem quando escreveu isso, porque obviamente nosso garoto sugeriu que o Mark Zuckerberg criasse o Facebook. Depois de explicar tudo, o Réptil ficou interessado. Nosso rapaz deu várias dicas usando as informações do futuro e o Mark Zuckerberg queria agradecer. Mas nosso menino disse para agradecer para um tal de Zayan daqui a 20 anos. Além disso, avisou que em 20 anos ia ter um negócio chamado metaverso, era para ele nem se envolver, senão ele ia perder muito dinheiro. Esse mão aqui tá muito em dia com as notícias aqui, isso aqui quem tá escrevendo? Que isso, ele foi conversar com um cara também que criou a Xiaomi. O Dedo falou que a Samsung e a Nokia tava muito forte, era uma loucura entrar no mercado de celular. Mas nosso garoto passou as dicas e se retirou, falando que ele sabia o que ia acontecer no futuro. O rapaz foi até falar com o Steve Jobs, avisou da doença que ele ia ter e disse pra ele se preparar. Obviamente, como sempre, disse pra agradecer pro Zhao Yan 20 anos no futuro. Meu Deus, rapaz, esse cara não cansa, foi falar com o maluco que criou os carros elétricos. O dia desse rapaz deve ter 89 horas, porque ele conversou com tudo isso e ainda não tinha nem anoitecido. Ou na verdade, alguns dias já tinham passado e tava na hora de encontrar o Zhou Shen. No caminhão, ele disse que ia explicar o plano pra todo mundo. Eles estavam de olho no metal chamado Kaal, que valia mais de 200 milhões.
Além disso, eles deixaram toda a cidade sabendo que eles sequestraram a filha daquele cara lá e que se ele não pagar 10 bilhões, eles vão matar ela. Eu tô meio confuso porque eu achava que aquela maldita já tinha sido devolvida, mas vai entender. Nosso garoto não gosta disso porque agora com todo mundo sabendo, as coisas complicam pra ele. Porém, o Zou Shen falou pra ele não se preocupar, porque quando o plano desse certo, ele ia dar like nesse vídeo, molecada. Acabamos mais uma nesse canal. Eu tô ligado que vocês estão com saudade de quando eu trazia vários videozinhos de 1 horinha todo dia. Então eu falei, pô, quer saber, eu vou pegar essa obrinha, fazer 1 horinha, trazer pros guris, se vocês gostaram, a continuação vem depois, né, rapaz? Eu achei que essa obra ia focar no lance dele trocar de vida, mas depois virou o lance dele ferrar com os caras que trocam de vida. Agora do nada ele viajou no tempo, foi falar com o Steve Jobs. Que desgraça é essa, rapaz? Mas se vocês curtirem, a continuação vem e passa. Se não perder, se ativa o Sirlau. Dale!